Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Robinson, mais uma vez agradeço a acolhida, nosso seminarista Lucas, por quem rezamos. Lucas, no próximo semestre, conclui todo o período de formação acadêmica, já colocando-se mais proximamente da ordenação para o serviço diaconal. Por isso, rezemos por ele. Queridas religiosas que saudei já no início dessa celebração, irmãos e irmãs que estão aqui, a nossa igreja dedicada a São José e todos aqueles que nos acompanham em suas casas. Hoje, o texto do Evangelho começa com uma cena importante. Jesus está num lugar solitário para rezar. E quando termina, um dos seus discípulos lhe pede: Senhor, ensina-nos a rezar. Um pedido importante, tanto importante quanto a ocasião na qual ele foi feito. O Evangelho se une ao Salmo, quando o salmista, no último verso do Salmo, diz: Senhor, continue, não deixe inacabada a obra de suas mãos.
uma obra que para nós, segundo aquilo que ouvimos na leitura dos Colossenses, começa no batismo. No batismo, todos nós nos tornamos obra de Deus, edifício de Deus, construção de Deus, a fim de que alcancemos a estatura, nos tornemos semelhantes a Cristo, nosso Mestre e Pastor. Irmãos, hoje o Evangelho nos coloca algo muito importante. Jesus está em oração. Nós já vimos o Senhor tantas vezes subir a montanha para rezar. Se colocava solitário para dialogar com o Pai. Mas também, no meio da multidão, ele eleva ao Pai uma oração agradecendo-o, porque revelou o seu reino aos pequenos. No momento da dor, da perda do seu amigo Lázaro, ele reza, colocando nas mãos de Deus a vida de Lázaro, pedindo que lhe restituísse a vida. A oração de Jesus não se reduzia só aos momentos em que ele se colocava solitário junto com o Pai, pois ele mesmo disse aos seus discípulos: nunca estou só, eu e o Pai somos um. Por isso, se por um lado Jesus de fato seguia sozinho para o alto da montanha para rezar, nós sabemos que a vida inteira dele foi uma grande oração ao Pai. E é aqui que o discípulo pede a Jesus: ensina-nos a rezar. Ou seja, ajuda-nos a rezar de tal modo que nós não só falemos palavras, mas vivamos a oração que rezamos. Irmãos, imaginemos os discípulos que viam Jesus diante do Pai, como diz a carta aos Hebreus, ele aprendeu a obediência ao longo de sua vida. Ele deixava que o Pai o ensinasse, o enviasse, o constituísse naquilo que era o Salvador da humanidade. E quando saía desses momentos de oração, ele curava os doentes, ele realizava sinais, ele anunciava o reino, ele curava as pessoas, ele olhava com generosidade para os pequenos, os pobres, as mulheres, as crianças. Ele estendia a mão aos pecadores. Os discípulos viam uma congruência, eles viam uma continuidade entre a oração e a vida de Jesus. E é aqui que entra o pedido. Ou seja, de fato, nós podemos imaginar os discípulos estupefatos, ou seja, admirados diante da obra que o Mestre realizava, e sabiam que ele fazia tudo aquilo porque estava em comunhão com o Pai. Irmãos, aqui entramos nós. O nosso pedido deve ser: Senhor, ensina-nos a rezar, ensina-nos a entrar em comunhão com o Pai, ajuda-nos a compreender de que modo vamos traduzir a oração na vivência do dia a dia, de que modo vamos fazer com que tudo aquilo que realizamos aqui na igreja, em nossa família, no trabalho cotidiano, quando andamos de um lado para o outro, quando nos dirigimos às pessoas, que tudo isso seja uma grande oração. E aí, irmãos e irmãs, eu digo a vocês o quanto preciso eu aprender a rezar, o quanto preciso eu aprender a traduzir as palavras da oração que faço na vivência da vida. E por isso, eu como salmista peço: Senhor, não deixe inacabada a obra que a tua mão começou. Continue com tua bondade a constituir esta obra que o teu amor iniciou. Nós somos obra de Deus, e os discípulos sabiam disso. Quando foram chamados pelo Mestre,
sabiam que foram chamados para entrar numa escola, aprenderem a ser discípulos de Cristo, um aprendizado para a vida inteira, e também assim o nosso é. Vamos aprender a sermos cristãos, e vocês, irmãs, cristãs, verdadeiros discípulos missionários de Cristo ao longo da vida inteira. Mas, se os discípulos pediram, ensina-nos a rezar, nós também devemos nos unir a eles, pedindo, ensina-nos a rezar, para que a obra tua em nós continue. Pelo batismo, todos nós aqui, indistintamente, nos unimos a Deus por Cristo. A leitura dos Colossenses fala que nós nascemos em Deus pelo batismo. E ali, irmãos, começa uma obra de Deus. Uma obra de Deus iniciou-se em nossa vida, para que nós, unidos a Cristo, nos tornemos o que de melhor podemos ser, verdadeiros discípulos missionários do Senhor. Por isso, o salmista fala, não deixe pela metade. Irmãos, se nós vivermos pela metade o chamado ao batismo, seremos cristãos infelizes. Não realizaremos nossa vocação plenamente, que é a de vivermos em comunhão com o Pai, sabermos-nos acompanhados por Ele, ouvidos em nossas orações e súplicas, mas ao mesmo tempo transformados pela graça do Espírito, semelhantes a Cristo. Todos, irmãos e irmãs, que nos veem e ao nos virem, devem ver Cristo. Por isso os discípulos pediram, ensina-nos a rezar, pois queremos ser semelhantes a Ti, na acolhida da palavra do Pai e no cumprimento da Sua vontade. Porém, sem a graça de Deus nós não conseguimos, e o salmista pede que a Tua mão continue agindo em nós, que Tua bondade continue agindo em nós. Cada um aqui, a começar de mim mesmo, é chamado a se deixar moldar por Deus. Ao crescermos na estatura de Cristo, no amor, no diálogo, na promoção da paz, na defesa da vida, na acolhida aos pequenos e pobres, no diálogo sincero com as diferenças e, sobretudo, na construção da caridade. Mas como vamos fazer isso, senão por uma oração que nos transforme, uma oração que nos configure àquele a quem nos dirigimos? Por isso, irmãos, se por um lado hoje devemos pedir a Deus que nos ensine a rezar, também devemos nos apresentar a Ele, pedindo, Senhor, ajuda-me, pois sem a Tua graça não conseguirei. Porque o resultado, irmãos e irmãs, de uma oração profunda e transformadora é nós sermos sinais do reino. No Pai Nosso nós colocamos-nos diante do Pai, sabemos-nos filhos e filhas amados, alimentados e nutridos cotidianamente por uma bondade que não tem fim. Mas ao mesmo tempo, nós pedimos que venha o reino, e Ele virá. Pelas mãos de Jesus, o reino veio. Ele curou, levantou os caídos, enviou aqueles que estavam cativos e anunciou o ano da graça. O reino também se tornará presente quando nós, unidos a Cristo pela oração, transformados cotidianamente por Sua graça, formos generosos, distribuirmos às pessoas o que de Deus recebemos. Por isso hoje, irmãos e irmãs, unidos
aos discípulos e discípulas do Senhor, peçamos a Ele: ensina-nos, Senhor, a orar. Ou seja, que as palavras que eu digo estejam vivas na vida, que eu não viva como um cristão pela metade, mas que a oração me transforme. E por isso nós olhamos para Cristo, pedindo que Ele nos acompanhe ao longo do caminho, que o amor que o movia nos mova, que a força do Espírito que o enviou esteja em nós, que o olhar misericordioso e a mão compassiva de Cristo nos toque e nos eduque, transformando-nos de fato em seus discípulos, sinais do reino. Não percamos a oportunidade, irmãos e irmãs, de que, tocados pela palavra de Deus hoje, também, olhando Cristo, queiramos a mesma comunhão que Ele tinha com o Pai. Olhando Cristo, peçamos a Ele que a obra que iniciou-se em nosso batismo continue. E olhando Cristo, que foi o verdadeiro sinal pleno do reino, que com a sua graça também nos tornemos sinais do reino. Ele nos acompanhará, nos ensinará a rezar, estará conosco, irmãos, se formos corajosos, como este discípulo foi, porque a verdadeira oração transforma, a verdadeira oração converte, a verdadeira oração nos envia como sinais daquele a quem nos dirigimos. Que Deus nos ajude e São José seja nosso companheiro, intercedendo sempre por nós.